Minha gente, vamos nessa então falar sobre Inter? Nesse vídeo aqui te explicar que a diretoria colorada está planejando uma situação de transformar o Inter meio que itinerante, porque os jogos que seriam no Beira-Rio começam em Itu, passam por Criciúma e devem chegar até mesmo em Caxias do Sul. E eu vou, na sequência, tentar te explicar qual é a ideia da diretoria, que nesse primeiro momento não deve ter uma casa fixa e tem um porquê dessa história. A gente pode concordar ou discordar, mas tem uma situação, beleza? Gente, olha só. O Inter fez seu último treino com portões abertos no centro de treinamentos da PUC. Foi até bem bonito, convocaram o torcedor, mais de 1.000 pessoas, 1.300 aproximadamente, assistiram o treinamento, fizeram uma boa festa. Tinha que levar 1 quilo, pelo menos, de doação, 1 quilo de alimento não perecível. E ao todo foram arrecadados 3.000 quilos. É isso mesmo, 3 toneladas foram arrecadadas e aí já foram doados para o pessoal que está ali na PUC, fazendo a distribuição e tudo mais. Então acabou sendo um treino muito bonito. Beleza. O Inter treina nesse sábado com portões fechados, aí ninguém vai ver, nem a imprensa. Domingo é folga geral e na segunda-feira todo mundo vai embarcar com rumo a São Paulo, ao interior de São Paulo. O Inter ainda estava finalizando a questão logística, pelo que tinham me passado, mas esta é a situação. Provavelmente vão pegar um ônibus aqui, vão para Florianópolis, Florianópolis pega a empresa de voos fretados que atende a direção colorada. Beleza, passa o tempo de pré-temporada, intertemporada, como queiram, o tempo de preparação até o final do mês, vai ficar lá o quê? Seus 10 dias e tudo mais, até jogar pela Copa Sul-Americana. E os jogos da Copa Sul-Americana, que serão em casa, ou pelo menos essa primeira partida contra o Belgrano, vai ser em Itu. O Inter vai jogar também em Itu, no Novelli Júnior. É um estádio que já foi aprovado por todo mundo, fizeram um teste de iluminação nessa noite, tá tudo certo, atende a demanda e tá tudo beleza, vai jogar em Itu essa partida. Só que depois tem jogos fora do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Grêmio acaba de tentar e acertou já com o Botafogo, falta o ok da CBF, inverteu o mando contra o Botafogo. O jogo do Botafogo seria na Arena. O Grêmio disse assim, eu não quero esse mando. Botafogo, tu aceita que a gente jogue primeiro aí na tua casa e no segundo turno, em setembro tu vem pra cá? O Botafogo aceitou. Resta saber se a CBF vai aceitar. Mas eu já adianto pra vocês. Se a CBF aceitar, é uma situação bem pontual. Conhecendo a CBF, já vou adiantar uma pauta. Essa história que as pessoas estavam achando, quem sabe inverte tudo. Só joga fora e depois só joga em casa, praticamente impossível. Mas enfim, o Inter não tem nenhum movimento que a gente saiba de troca de mando de campo. Se der certo pro Grêmio, talvez até tentem. Mas o planejamento hoje seria o seguinte. Joga contra o Belgrano em Itu, depois desce para jogar contra o Delfim, no Heriberto Rilse, aqui em Criciúma, e após isso tem um jogo marcado contra o Corinthians, também sob seu mando, e esse jogo deve ser lá no estádio Alfredo Jaconi. O Inter historicamente ficava no Centenário, mas eu apostaria contigo que pelo gramado do Jaconi ser melhor, o Cudê prefere lá. Mas enfim, nem entrei nesse detalhe. Mas daí tu vai dizer, JB, mas por que 3 lugares diferentes? Por que, primeiro em Itu, depois Heriberto Rilse, depois Jaconi? Primeiro, a situação é a seguinte, em Itu, tu já vai estar lá. E aí tu evita uma viagem. Tu já vai estar ali e do lado tem um estádio, tu joga ali. Porque tu já vai ter que ir para lá. Beleza. Depois, a ideia do Inter é dar um tempo, dar um espaçamento e principalmente esperar as coisas acalmarem, baixarem aqui e ir treinar em Alvorada. O Inter quer usar o seu CT da base, que não foi tão afetado, mas nesse momento ainda não está 100% próprio, muito por conta das chuvas, e treinar no CT de Alvorada. E aí faz o quê? Treina em Alvorada, todo mundo fica perto da família, tu economiza, porque para deslocar 60, 70 pessoas para um hotel de luxo, como é o que o Inter vai ficar lá em Itu, que foi abrigo de seleção japonesa na Copa do Mundo, tu gasta uma banana, uma fortuna, tá? Nós estamos falando de milhares e milhares de reais. Sei lá, não vou chutar aqui quanto que deu, mas é muita grana mesmo, até para clube de futebol. Às vezes o gasto chega a coisa de R$500 mil para tu fazer uma estadia desse tanto, tá? Chutei no fim, né? Mas enfim, só pra galera ter uma noção, mas não trata isso como verdade, porque eu realmente não sei como é que acertaram a situação. Mas o fato é, o Inter diz o seguinte, olha, eu treino em Alvorada, e primeiro economiza, depois tá todo mundo perto de casa. E aí, tu sai pra jogar contra o Delfim em Criciúma, dá pra ir de ônibus, contra o Corinthians no Jaconi,
também dá para ir de ônibus. E facilita muito mais, primeiro, a logística, segundo, a questão de estar todo mundo aqui perto, em Porto Alegre, com seus familiares e não prejudicar tanto, porque se tu sai, tu fica em regime de concentração o tempo inteiro e, pô, ninguém meu Deus, pobre, coitado, mas é uma situação chata que dá para até bonificar o grupo de jogadores, porque tá se falando muito bem dos atletas do Inter, do caráter deles, porque todo mundo que pôde pegou junto e todo mundo entendeu a situação e não tem ninguém reclamando que, o que aconteceu, porque todo mundo foi sensível à tragédia, até porque todo mundo é ser humano. Então o Inter está pensando nisso. Antes que alguém pergunte, vai me dizer assim, mas JB, o Heriberto Rios em Criciúma, não tem aquela história de aeroporto internacional? Tem. A regra até fala internacional ou comercial. Quando fala voo comercial, o aeroporto comercial, é porque às vezes se enfrenta times da mesma localidade. Se tu vai pegar um brasileiro, por exemplo, tu pode indicar um local de jogo que é só aqui. Mas precisa de um voo internacional. A Conmebol já fez algumas exceções, e esse era um caso que daria para tentar uma exceção. Mas dizem no Inter que é muito mais fácil tentar internacionalizar o aeroporto de Jaguaruna, que é ali pertinho de Criciúma, que é um aeroporto que tu pode tentar fazer ali, botar a Polícia Federal ali. Basicamente seria isso. Não é tão... dá para fazer, embora não seja tão barbada assim, mas dá para fazer. E aí vem o segundo assunto principal desse vídeo. O Inter conta com a ajuda, o Inter e vários clubes gaúchos, do governo federal. Paulo Pimenta, novo ministro destacado pelo governo federal para descer aqui no Rio Grande do Sul e ajudar, fez uma reunião no estádio Beira-Rio com o presidente Barcelos, com representantes do Grêmio, representantes de outros clubes do Rio Grande do Sul e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol no estádio Beira-Rio. Nessa reunião, ele principalmente colocou o governo à disposição para ajudar as agremiações do futebol, disse inclusive que pode conseguir liberação de dinheiros, aproximar os clubes do BNDES para conseguir empréstimos para reconstruir, por exemplo, o CT. O Inter está dizendo que seu prejuízo vai ser na casa dos 30 e tantos milhões de reais, colocando desde a logística até tudo que foi gasto, que deixou de se receber nesse período e tudo mais. Tá? E entre outras coisas, ajudas como essa no aeroporto lá em Criciúma e até o aeroporto em Canoas. Por quê? O aeroporto Salgado Filho só volta em setembro. Acredita-se que antes de setembro, Grêmio e Inter vão jogar. Para jogar Libertadores e Sul-Americana, tem que ter aeroporto internacional. Tem que ter uma ajuda do governo federal para o aeroporto em Canoas também ter esta Polícia Federal trabalhando, fazer a alfândega lá e que para que todo mundo possa descer por Canoas também, os times que venham aqui. Então há uma ajuda, segundo a gente está recebendo, do governo, para tentar auxiliar os clubes também, porque, mas é só futebol. Cara, é o emprego de muita gente. Nós falamos aqui, parece que tinha 10 clubes gaúchos nessa reunião. Parece não, tinha, é a informação. 10, imagina o quanto de gente que tem que trabalhar e que precisa e movimenta a sua vida e que vai ser retomada a partir daí. Então, o Inter tem esse plano de ser meio itinerante e conta, inclusive, com o apoio Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, do governo para retomar a sua situação. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.